Em 1990, Dança com Lobos emocionou milhões de pessoas com sua história sobre a humanidade e a natureza selvagem, conquistando 7 estatuetas do Oscar. Mas por trás da glória havia tragédias devastadoras, mortes inesperadas, vidas destruídas pelo vício e pela doença. Quem são aqueles que nos deixaram para sempre? Vamos descobrir as histórias por trás das estrelas do filme e homenagear os legados que elas deixaram. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Vamos! Robert Pastorelli, cujo nome completo é Timmons, nasceu em 21 de junho de 1954 em New Brunswick, Nova Jersey. Aos 36 anos, ele causou forte impressão com seu papel como Timmons em Dança com Lobos. O rude e empoeirado condutor de carroça que trouxe o único humor à história épica dos nativos americanos e da conquista do Oeste. Mas, por trás dos holofotes, seu destino foi uma sucessão de tragédias que, por fim, o consumiram. Robert sonhava em ser boxeador, mas esse sonho foi destruído quando ele quase morreu em um acidente de carro aos 19 anos. Uma colisão que o deixou vivo, mas com cicatrizes permanentes, tanto físicas quanto emocionais. Foi durante aqueles dias sombrios entre a vida e a morte que ele caiu nas garras das drogas, uma tentação da qual nunca conseguiu escapar pelo resto da vida. A carreira de Robert atingiu o auge com papéis como o do assassino assustador em Striking Distance e o do engraçado Huey em Michael. Mas o destino tomou um rumo sombrio na noite de 15 de março de 1999. Naquela noite fatídica em que sua namorada, Sharimon Janovich, morreu em casa com um tiro na cabeça. Em pânico, Robert ligou para a polícia, alegando que ela havia tirado a própria vida durante uma discussão. Mas o público não acreditou nele tão facilmente, e a longa investigação transformou-o de uma estrela adorada em um homem sob suspeita. A partir desse momento, Robert mergulhou cada vez mais na solidão e na pressão. Os papéis de ator tornaram-se escassos e as ofertas diminuíram, resumindo-se a participações pequenas e passageiras. Apesar de ter dividido o palco com Glenn Close em um bonde chamado Desejo e conquistado o público em Londres, Robert não conseguiu recuperar a glória de outrora. Assombrado pela morte de sua amada e por relacionamentos fracassados, ele mergulhou ainda mais no vício. Em 8 de março de 2004, Robert foi encontrado morto em sua casa em Hollywood Hills. Sua morte foi considerada uma overdose de morfina. Robert Pastorelli faleceu com apenas 49 anos, deixando um patrimônio líquido de cerca de 3 milhões de dólares, acumulado principalmente durante seus anos de auge, com filmes como Murphy Brown, Eraser, Michael e Dança com Lobos. Floyd Red Crow Westerman como 10 Ursos. Floyd Red Crow Westerman nasceu em 17 de agosto de 1936, na reserva indígena de Lake Traverse, em Dakota do Sul. Ele não era apenas um ator, era um símbolo vivo da cultura Lakota Sioux. Aos 54 anos, Floyd alcançou novos patamares com seu papel como 10 Ursos em Dança com Lobos. Um chefe Lakota Sioux sábio, calmo, mas forte, que representava a honra e o orgulho de um povo esquecido. Mas por trás dos holofotes, havia uma tragédia silenciosa da qual poucos sabiam. A infância de Floyd foi um pesadelo. Ele foi afastado à força do abraço de sua família
e teve seu cabelo tradicional cortado no internato de Wahpeton. Essa humilhação deixou cicatrizes profundas em sua alma, transformando-o em um solitário por muitos anos. Durante esse período, Floyd tornou-se viciado em álcool, usando-o para anestesiar a dor de ter sido despojado de suas raízes. Sua saúde piorou e seu casamento com Rosie esteve frequentemente à beira do colapso. Rosie, uma mulher forte, cansou-se das intermináveis noites em que ele estava fora, em turnê ou perdido na bebida. Quanto mais famoso Floyd se tornava, mais ele se via dividido entre dois mundos. Hollywood o elogiou por seus papéis icônicos, de Red Crow em Renegades ao xamã em The Doors, mas também era uma gaiola dourada. Os estereótipos e a rotulação o obrigaram a interpretar para sempre o sábio ancião nativo. Cada vez que entrava num set de filmagem, carregava consigo a dor do seu povo, mas na vida real sentia-se dolorosamente sozinho. Em seus últimos anos, Floyd enfrentou seu maior inimigo, a leucemia. Quando assumiu o papel de chefe, Chifre de Águia em Hidalgo, ele já estava cansado, mas se esforçou ao máximo para que o personagem não fosse apenas um papel, mas uma mensagem final de orgulho Lakota. Em dezembro de 2007, Floyd faleceu aos 71 anos em Los Angeles. Seu patrimônio líquido, na época de sua morte, era de cerca de $2 milhões, uma quantia que garante que sua memória permaneça viva nos corações daqueles que o admiravam. Charles Rocket, como Tenente Elgin. Charles Rocket, cujo nome de batismo é Charles Adams Clavery, nasceu em 28 de agosto de 1949 em Bangor, Maine. Aos 41 anos, em 1990, ele participou do filme Dança com Lobos, interpretando o Tenente Elgin, um oficial disciplinado e dedicado visto em tensas cenas militares ao redor do forte. Seu papel foi breve, mas deixou uma impressão duradoura como um homem austero, seco, porém corajoso, em meio ao cenário épico do filme. Para além das telas, Rocket já foi um dos rostos mais promissores de Hollywood. Uma estrela em ascensão do Saturday Night Live, ele cativou o público com papéis de vilão, como Nicholas Andre em Debbie e Lloyd e Dave Dennison em Abracadabra. Mas por trás do sorriso e da carreira cinematográfica, havia uma vida marcada por decepções amorosas. Rocket casou-se com sua namorada da faculdade, Beth Crellin, a bordo do navio de guerra USS Massachusetts em 1972. Eles tiveram um filho chamado Zane, mas sob o peso das pressões da carreira e de uma depressão crescente, o casamento desmoronou, deixando Rocket em um estado de profunda solidão. A fama não conseguiu salvá-lo de uma série de decepções. Sua carreira foi gradualmente definhando, os papéis principais desapareceram, restando apenas pequenas participações em filmes e na televisão. Rocket lutava contra um crescente vazio emocional e uma depressão persistente. O ponto de ruptura ocorreu em 7 de outubro de 2005. Ele foi encontrado morto em um campo em sua propriedade em Connecticut. Ele teve a garganta cortada. A investigação concluiu que foi suicídio, deixando familiares, amigos e fãs chocados e com o coração partido com seu trágico fim. Rocket faleceu com apenas 56 anos, deixando um patrimônio líquido de cerca de $1,5 milhão americanos, proveniente principalmente de seus anos de sucesso no Saturday Night Live, em filmes como Debbie e Lloyd, Abracadabra
e Dança com Lobos. Ele foi sepultado em silêncio, encerrando uma vida brilhante e profundamente conturbada, uma vida que Hollywood ainda lamenta, com Maury Chaykin interpretando o Major Fambro. Maury Allen Chaykin nasceu em 27 de julho de 1949, no Brooklyn, Nova York. Aos 41 anos, ele marcou o público com sua interpretação do Major Fambro em Dança com Lobos, um oficial psicologicamente instável e excêntrico que causou um impacto inesquecível em apenas algumas cenas. Sua atuação capturou perfeitamente um homem perdido e perturbado em meio à tragédia da guerra. Por trás dos holofotes, a vida de Chaykin foi repleta de altos e baixos. Ele já foi casado com a produtora Ilana Frank, mas o casamento terminou em desgosto, deixando cicatrizes que afetaram seus relacionamentos posteriores. Ele se casou novamente com a atriz Susanna Hoffman e teve uma filha, mas problemas contínuos de saúde o acompanharam. Chaykin lutou contra a obesidade durante toda a sua vida, uma condição que levou a uma série de complicações, incluindo doenças cardíacas. Apesar do notável sucesso dos Jogos de Guerra, de Meu Primo Vinny e de sua aclamada interpretação de Nero Wolfe em uma série de TV de sucesso, ele não conseguiu escapar da sombra da doença e da solidão. Em 27 de julho de 2010, no dia em que completaria 61 anos, Maury Chaykin faleceu em Toronto devido a complicações de uma infecção na válvula cardíaca. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de $2 milhões, conquistados por meio de seus trabalhos no cinema, na televisão e por suas performances inesquecíveis. Jimmy Herman, como Stone Calf. Jimmy Herman nasceu em 25 de outubro de 1940, na reserva indígena Cold Lake, em Alberta, Canadá, e tinha ascendência Chipewyan e Dean. Aos 50 anos, ele deixou sua marca em Danças com Lobos, como Stone Calf em 1990, um guerreiro Lakota Sioux, corajoso e leal que simboliza a honra, o orgulho e o espírito indomável de seu povo em um período de turbulência. Nos bastidores, havia uma vida repleta de desafios. Jimmy cresceu isolado na região selvagem do Canadá, onde enfrentou pobreza e dificuldades emocionais desde cedo. Sua vida adulta não foi mais tranquila. Anos de alcoolismo lhe custaram muitas oportunidades e puseram fim ao seu primeiro casamento, deixando-o atormentado pela dor da separação e da perda. Embora tenha encontrado o amor novamente e se casado de novo, as cicatrizes do passado e as pressões da carreira frequentemente tensionavam o relacionamento. Enquanto trabalhava em Os Imperdoáveis, em 1992, Jimmy ainda lutava contra o vício e tentava reconstruir sua vida familiar. Ele se dedicou ao trabalho, conquistando fama com papéis como o de Joe Gamba em North of 60, uma série de televisão que definiu sua carreira por 6 anos. Mas as exigências implacáveis da indústria frequentemente o deixavam exausto e aprofundavam as fissuras em sua vida privada. Apesar das dificuldades, Jimmy permaneceu dedicado à sua comunidade, participando de projetos como o Crazy Horse e inspirando jovens indígenas por meio de discursos e ativismo. No entanto, por baixo de tudo isso, carregava a solidão de um homem divorciado 2 vezes,
com arrependimentos persistentes pela vida familiar que nunca teve plenamente. Em 13 de setembro de 2013, Jimmy Herman faleceu aos 72 anos de idade por causas naturais. Na época, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de US$ 1 milhão. Construído por meio de uma carreira no cinema, na televisão e de um trabalho incansável em prol de seu povo. Wayne Grace, que interpretava o Major Wayne Grace, nasceu em 7 de maio de 1940, em Pomona, Califórnia. Aos 50 anos, ele apareceu em Dança com Lobos como o Major, um comandante militar de aparência durona, que por baixo da superfície carregava solidão e arrependimento, refletindo uma vida real marcada por perdas. A vida de Wayne Grace foi uma tapeçaria de tragédias, tecida entre momentos de sucesso e sofrimento. Assim que sua carreira começou a decolar, com papéis em McCabe and Mrs. Miller, de 1971, e mais tarde em Star Trek, A Próxima Geração, na década de 1990, ele enfrentou sua maior tristeza. Sua primeira esposa morreu de câncer pouco depois do nascimento do segundo filho. A perda obrigou Wayne a suportar seu luto enquanto criava 2 filhos, sozinho em tempos difíceis. Embora o público se lembre dele por papéis como o de Ulysses S. Grant em O Homem Lázaro, de 1996, e vários personagens Klingon em Star Trek, Grace nunca alcançou o nível de fama com que um dia sonhou. Nos últimos anos de sua carreira, ele aceitou papéis mais por razões financeiras do que por paixão artística, deixando de lado as ambições criativas de sua juventude. Seu segundo casamento também terminou sem satisfação, as feridas do passado criando uma distância que não pôde ser transposta. Wayne Grace faleceu em 13 de agosto de 2022, em Venice Beach, Califórnia, aos 82 anos, após lutar contra complicações decorrentes de um câncer de bexiga. Ele faleceu tranquilamente, deixando um patrimônio líquido estimado em cerca de US$ 2 milhões, resultado de mais de 40 anos de dedicação a papéis coadjuvantes em filmes, televisão e dublagem de videogames. Donald Houghton, como General Tide. Donald Houghton nasceu em 29 de março de 1933. Aos 57 anos, ele participou do filme Dança com Lobos, interpretando o General Tide, uma figura militar poderosa e imponente. Embora sua participação em cena tenha sido breve, sua atuação deixou uma impressão duradoura. O General Tide personificava a autoridade, o isolamento e a dureza implacável da guerra. E a interpretação de Houghton conferiu peso e autenticidade a esses momentos. Longe das câmeras, a vida real de Donald Houghton carregava muitas das mesmas tragédias silenciosas dos personagens que ele interpretava. Ele obteve sucesso constante em Hollywood, com papéis em filmes respeitados como A Síndrome da China, em 1979, e O Guarda-Costas em 1992. Mas esse sucesso teve um preço. Sua dedicação à sua arte era absoluta. Ele se dedicou ao trabalho com tanta intensidade que isso, aos poucos, criou um distanciamento entre ele e aqueles que mais amava. Seu casamento acabou se desfazendo após anos de tensão, pois suas longas horas de trabalho e dedicação intensa fizeram com que sua família se sentisse negligenciada. Seus filhos cresceram desejando passar mais tempo com um pai que admiravam,
mas que raramente estava por perto. E embora suas conquistas profissionais lhe tenham dado reconhecimento nas telas, em sua vida pessoal, Donald frequentemente lutava contra um sentimento de isolamento. Ele tinha poucas amizades próximas e, para ele, a atuação tornou-se o principal elo que o mantinha conectado ao mundo ao seu redor. Em seus últimos anos, Donald enfrentou desafios adicionais. Ele lutou silenciosamente contra a depressão e lidou com problemas de saúde contínuos que o debilitaram gradualmente. Apesar das dificuldades, ele permaneceu uma figura respeitada na comunidade artística. Um homem lembrado pelos colegas por seu profissionalismo e profundidade. Em 14 de abril de 1999, Donald Houghton faleceu aos 66 anos de idade. Sua morte, atribuída a causas naturais, marcou o fim de uma vida repleta tanto de triunfos artísticos quanto de tristezas pessoais. Na época de seu falecimento, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de $1 milhão, uma quantia conquistada através de décadas de trabalho dedicado ao cinema, à televisão e ao teatro. Doris Leader Charge, também conhecida como Pretty Shield, nasceu em 4 de maio de 1930, na reserva indígena Rosebud, em Dakota do Sul. Aos 60 anos, ela emocionou o público com seu papel como Pretty Shield em Dança com Lobos, a mãe espiritual da tribo Lakota Sioux, um símbolo de compaixão, sabedoria e força duradoura em um período de grandes mudanças. Por trás das câmeras do filme vencedor do Oscar, havia uma vida repleta de tempestades. Doris cresceu na pobreza, criada pela avó, e aprendeu o que é passar dificuldades desde cedo. Aos 17 anos, ela se casou com Wallace Millard. Eles tiveram 4 filhos juntos, mas a tragédia aconteceu em 1956, quando Wallace morreu em um acidente de carro, deixando Doris sozinha e grávida do filho caçula. O peso de criar uma família recaiu inteiramente sobre seus ombros. Ela exerceu diversas funções, desde auxiliar de cozinha a garçonete e enfermeira, passando por inúmeras noites de lágrimas para sustentar seus filhos. Mais tarde, ela se casou com Fred Leader Charge, um veterano da Força Aérea, mas a felicidade continuou a lhe escapar. As cicatrizes de seu primeiro casamento e a quebra de confiança em seu segundo frequentemente deixavam Doris sozinha em momentos de solidão. Ela encontrou um novo propósito no ensino e no trabalho para sua comunidade. Seu sucesso como Pretty Shield e como preparadora de dialeto Lakota para Dança com Lobos e Filho da Estrela da Manhã, em 1991, não foi apenas uma honra, mas uma forma de dar voz ao seu povo no mundo. No fundo, porém, ela lutava para encontrar o equilíbrio entre o dever público e o amor pela família. Doris Leader Charge faleceu em 20 de fevereiro de 2001, aos 70 anos de idade, de causas naturais. Ela foi sepultada no Cemitério Nacional de Black Hills, encerrando uma vida tranquila que deixou uma marca indelével na cultura e na língua Lakota. Seu patrimônio líquido, na época de sua morte, foi estimado em cerca de $500 mil americanos, conquistados por meio de trabalho nas áreas de educação, preservação de idiomas e funções significativas. Kevin Costner, como o Tenente John Dunbar. Kevin Michael Costner nasceu em 18 de janeiro de 1955, em Linwood, Califórnia. Aos 35 anos,
Ele dirigiu e estrelou como o tenente John Dunbar em Dança com Lobos, um oficial do Exército da União que, após sobreviver ao sangrento campo de batalha, encontrou propósito e compaixão entre os Lakota Sioux. O filme rendeu a Costner 2 prestigiosos Oscars e o consagrou como uma figura fundamental do cinema ocidental moderno. No entanto, a vida real de Kevin Costner não foi menos turbulenta do que as histórias que ele levou para as telas. No auge de sua carreira com Robin Hood, Príncipe dos Ladrões, em 1991, e O Guarda-Costas, em 1992, seu casamento de 16 anos com sua primeira esposa, Cindy Silva, terminou em 1994, em meio a rumores de infidelidade no set de filmagem de Waterworld. O divórcio custou-lhe mais de 80 milhões de dólares e deixou um vazio emocional difícil de preencher. Nos anos que se seguiram, Costner viveu uma série de relacionamentos complexos com Bridget Rooney, a supermodelo Ellie Macpherson e Bridget Cunningham, enquanto conciliava a paternidade de 7 filhos dessas diferentes fases de sua vida. Apesar de sua vida privada turbulenta, Costner nunca abandonou sua paixão pelo cinema. Após alguns contratempos, como o filme O Mensageiro, The Postman, de 1997, ele retornou mais forte com Open Range, de 2003, e causou um grande impacto interpretando John Dutton entre 2018 e 2023, reafirmando seu lugar no coração do público. Mas, assim que essa nova era de ouro começou, uma tragédia pessoal voltou a atingir a família. Em 2023, seu casamento de quase 20 anos com Christine Baumgartner terminou em um divórcio de grande repercussão, repleto de batalhas judiciais e tensões familiares. Em 2025, aos 70 anos, Kevin Costner continua sendo um ícone vivo do cinema americano, com um patrimônio líquido estimado em cerca de 250 milhões de dólares. Construído a partir de seu aclamado trabalho como ator, diretor e produtor, por trás dos holofotes reside um coração que foi partido muitas vezes, mas que ainda busca silenciosamente a paz. Graham Greene como Kicking Bird. Graham Greene nasceu em 22 de junho de 1952, em Oswecon, Ontário. Aos 38 anos, ele conquistou o público mundial com seu papel como Kicking Bird em Dança com Lobos, um sábio e compassivo curandeiro Lakota Sioux, que ajudou a unir 2 mundos distantes. O papel rendeu a Greene uma indicação ao Oscar e o colocou entre os atores indígenas mais influentes do cinema. Mas por trás desse sucesso brilhante, havia uma vida outrora marcada por tragédias invisíveis. Na casa dos 20 anos, Greene entrou em uma espiral de alcoolismo, o que prejudicou o início de sua carreira. Seu primeiro casamento terminou em desgosto, deixando-o se sentindo isolado, mesmo quando seu nome começou a ganhar reconhecimento por meio de papéis em Thunderheart, de 1992, e Maverick, de 1994. A maior tragédia da vida de Greene ocorreu com a morte de seu filho mais velho em um devastador acidente de carro. O luto o obrigou a confrontar a si mesmo, a abandonar o álcool e a encontrar a clareza necessária para seguir em frente. Greene afirmou que seu trabalho, incluindo suas performances em A Espera de um Milagre, The Green Mile,
de 1999 e Terra Selvagem, Wind River, de 2017, tornou-se sua forma de expiação e de compartilhar mensagens de humanidade e cura. Em 2025, aos 73 anos, Graham Greene continua a dedicar-se às artes, servindo como mentor e exemplo de resiliência e determinação. Ele vive com sua esposa, Hilary Blackmore, nos arredores de Toronto, longe dos holofotes, mas ainda ativo como ator e escritor. Estima-se que seu patrimônio líquido gire em torno de 5 milhões de dólares, resultado de mais de 4 décadas de dedicação incansável à sua arte. Rodney A. Grant, como Wind in His Hair Rodney Arnold Grant, nasceu em 9 de março de 1959 em Macy, Nebraska, aos 31 anos. Ele fez uma atuação marcante como Wind in His Hair em Dança com Lobos, um guerreiro Lakota Sioux, orgulhoso e feroz, que simbolizava a liberdade e o espírito indomável de seu povo. O papel gravou a imagem de Grant no coração do público em todo o mundo. Mas por trás da face forte do guerreiro, havia uma infância marcada pela dor. Abandonado pelos pais com apenas 6 meses de idade, Rodney foi criado pelos avós na reserva indígena Omaha, crescendo em meio a dificuldades e solidão. Na vida adulta, a atuação se tornou sua válvula de escape, mas os fantasmas do passado e antigas feridas levaram Grant ao vício, hábitos que interromperam sua carreira promissora após papéis em Jerônimo, uma lenda americana, 1993, e Wild Wild West, 1999. Posteriormente, Grant dedicou-se ao trabalho comunitário, empenhando-se em preservar e compartilhar a cultura indígena e trabalhando com grupos como o Conselho Consultivo Indígena Americano dos Boys and Girls Clubs of America. Em 2025, aos 66 anos de idade, Rodney A. Grant leva uma vida mais tranquila no sul da Califórnia. Ele continua a inspirar jovens indígenas e honra a herança espiritual que representa. Estima-se que seu patrimônio líquido gire em torno de 2 milhões de dólares. Construído a partir de papéis de grande significado, incluindo em Filho da Estrela da Manhã, 1991, Jerônimo, uma lenda americana e o último dos moicanos. Tantoo Cardinal, como Black Shawl. Tantoo Cardinal nasceu em 20 de julho de 1950, na vila de Anzac, Alberta. Aos 40 anos, ela interpretou Black Shawl em Dança com Lobos, uma mulher Lakota forte e bondosa, que ajudou a transmitir a profundidade cultural e o espírito dos Sioux para o público de todo o mundo. A infância de Tantoo foi repleta de dificuldades. Ela cresceu em lares adotivos, sem a proteção de seus pais biológicos. Foi sua avó quem incutiu na jovem Tantoo um profundo amor pela cultura Cree e Métis e lhe ensinou os valores fundamentais que moldaram sua vida. Nas telas, ela brilhou em papéis como os de Lendas da Paixão, Legends of the Fall, 1994, Sinais de Fumaça, Smoke Signals, 1998, e Longmire, 2012 a 2017. Mas por trás do sucesso havia lutas pessoais. Ela teve 3 relacionamentos importantes, incluindo 2 casamentos que terminaram em divórcio. Seu primeiro casamento com Fred Martin durou 10 anos e a deixou criando o filho deles, Cheyenne, sozinha. Mais tarde,
Seu relacionamento com Beaver Richards lhe trouxe um segundo filho, Clifford, mas também terminou em desgosto. Seu segundo casamento com o ator John Lawler, de 1988 a 2000, lhe deu uma filha, Riele, mas também não resistiu às tempestades da vida. Às vezes, contudo, Tentu Cardinal nunca parou de seguir em frente. Em 2025, aos 75 anos, ela continua sendo uma força incansável na luta pelos direitos e pela cultura indígena, dos palcos e telas aos movimentos sociais. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de cerca de 3 milhões de dólares, resultado de mais de 50 anos de trabalho dedicado ao cinema, teatro e serviços comunitários. Wes Studi, o pônei mais durão, nasceu em 17 de dezembro de 1947, em Nosy Fire Hollow, Oklahoma. Aos 43 anos, ele causou uma impressão duradoura em Dança com Lobos. Em 1990, como Toughest Pawnee, um guerreiro feroz que personificava as realidades assombrosas da guerra e do conflito nas planícies. O papel não só conferiu maior autenticidade ao filme, como também confirmou o extraordinário talento de Studi para a transformação. A infância de Wes foi marcada por dificuldades. Ele cresceu em uma família pobre de origem Cherokee e falava apenas sua língua nativa até entrar no ensino fundamental. Aos 17 anos, Wes entrou para o exército e serviu no Vietnã, uma experiência que lhe deixou um conflito interno duradouro e levou à reflexão. Após a guerra, ele se juntou ao movimento pelos direitos dos nativos americanos e participou da ocupação de Wounded Knee em 1973. Esses anos forjaram a fibra em seu espírito que ele mais tarde trouxe para papéis como Mágoa em O Último dos Moicanos, 1992, Jerônimo em Jerônimo, uma lenda americana, 1993, e Etuken em Avatar, 2009. Por trás de suas conquistas cinematográficas, havia desafios pessoais. Seu primeiro casamento terminou em desgosto, deixando-o com a dor de uma família desfeita e distante de seus 2 primeiros filhos, Leah e Daniel. Mas essa dor alimentou sua busca pela arte como um caminho para a cura e a expressão cultural. Além de atuar, Wes tem trabalhado incansavelmente para preservar a língua e o patrimônio cultural Cherokee, apoiando grupos dedicados a manter vivas as vozes dos povos indígenas. Hoje, aos 77 anos, Wes Studi continua sendo uma lenda viva do cinema mundial. Embora problemas de saúde tenham diminuído o ritmo de seu trabalho, ele continua a inspirar por meio de papéis significativos e ativismo comunitário. Estima-se que seu patrimônio líquido gire em torno de 6 milhões de dólares, fruto de uma jornada implacável de guerreiro nas telas, a guerreiro cultural na vida real. Tom Everett como Sargento Pepper. Tom Everett nasceu em 21 de outubro de 1948 em Portland, Oregon. Aos 42 anos, ele interpretou o Sargento Pepper em Danças com Lobos em 1990. Um soldado rigoroso e disciplinado que ajudou a trazer autenticidade e profundidade à representação da vida militar no filme. Criado em uma cidade pequena, Tom enfrentou uma perda precoce com a morte de seu pai, deixando um vazio que nunca foi completamente cicatrizado. A música e o teatro tornaram-se seu refúgio. Enquanto estudante, ele tocou violoncelo na Orquestra Sinfônica
de Walla Walla e, posteriormente, formou-se na Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York, antes de ingressar no mundo do cinema. Papéis como Jack Dougherty em Força Aérea 1, de 1997, e Mosley Baker em O Álamo, de 2004, demonstraram sua versatilidade, embora ele nunca tenha se tornado um nome conhecido por todos. Por trás de sua carreira, havia lutas pessoais. Tom passou por 2 casamentos fracassados. Primeiro com Kate em 1973 e depois com Anna em 1993. Ambos os relacionamentos terminaram porque as exigências da carreira e a distância desgastaram a relação. Ele teve um filho de seu segundo casamento, mas a distância geográfica e o ritmo de sua carreira às vezes afetavam o relacionamento entre eles. Nos últimos anos, Tom enfrentou desafios de saúde relacionados ao envelhecimento, o que o levou a diminuir o ritmo e se concentrar em compor músicas, tocar violão e viver tranquilamente no Oregon, onde recentemente comprou um terreno para seu local de descanso eterno. Em 2025, aos 76 anos, Tom Everett é lembrado como um artista dedicado que dava alma a cada papel, independentemente da sua importância. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de cerca de 10 milhões de dólares, a recompensa por uma vida dedicada à sua arte. Os astros de Dança com Lobos deixaram legados eternos, mas suas histórias trágicas ainda comovem nossos corações. Qual personagem do filme é o seu favorito? Compartilhe suas opiniões nos comentários e clique no botão de compartilhar para homenagear as lendas que ajudaram a criar esta obra-prima.